Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a escolástica. Eu vou apresentar o estudo de hoje em 5 partes. Na primeira parte nós vamos dar o significado de escolástica e uma visão panorâmica apresentando eventos importantes desse período e, portanto, dando as características do que nós entendemos por escolástica. E aí vamos estudar alguma coisa de um autor importante, porque está nas bases da escolástica, que é Severino Boécio. Na segunda parte, nós vamos estudar o Império Carolíngio, portanto, o Império de Carlos Magno, e ver que nós estamos neste período, oitavo e nono, no fim do começo, ou seja, no fim de uma era, mas no começo de outra era. E estudaremos Scoto Eriúgena como um dos autores importantes nesse momento da escolástica, além de vermos também a importância das escolas e dos métodos que neste momento são desenvolvidos. Na terceira parte vamos estudar Santo Anselmo de Aosta e Pedro Abelardo, com a problemática do século XI e XII. Na quarta parte de nosso estudo de hoje, vamos ver a questão dos universais, ou seja, a relação entre palavras e coisas, entre verba e res. Problema esse importante, é um problema da antiguidade, um problema que encontra espaço neste período da escolástica, na relação entre dialéticos e antidialéticos, envolvendo as questões entre fé e razão. E neste problema dos universais nós temos aí imbricada a filosofia da linguagem, com a filosofia, a teoria do conhecimento, com a ontologia, com repercussões depois em toda a história da filosofia. Então, a questão dos universais veremos aqui na quarta parte de nosso estudo. E na quinta parte nós vamos ver o século XIII, que foi um século importantíssimo, com a pujança das universidades, que já tem sua origem no século XII, o seu desenvolvimento no século XIII, as universidades, e com diversos movimentos, como, por exemplo, o chamado aristotelismo, ou a entrada de Aristóteles no Ocidente, a entrada de Aristóteles nas universidades, e isso se dá com o auxílio de movimentos, como, por exemplo, as ordens mendicantes, dominicanos e franciscanos, isso no mundo cristão, mas também vamos ver alguma coisa do mundo árabe, Avicena, Averroes, filósofos árabes, e também do mundo judeu, mundo hebraico, como Maimônides e Avicebron, outros filósofos, né? Então, no século XIII, nós temos realmente muitos movimentos e uma produção enorme por parte de autores como São Boaventura, Duns Scotus, Alberto Magno, Tomás de Aquino, entre outros. Então, inicialmente, vamos procurar entender o que é escolástica. Assim como em relação à patrística, que estudamos nas aulas anteriores, a patrística em geral e também Agostinho como um dos grandes expoentes da patrística, nós vimos que a patrística é um movimento, a patrística é um período, a patrística é um método. Pois, de modo semelhante, devemos entender a escolástica como um método, a escolástica como um movimento, a escolástica como um período. Entendemos como período escolástico o período que vai do século IX ao século XIV, talvez XV. Pode-se considerar também que a escolástica, enquanto tem a origem, fundamento,
ela já inicia no século VI. Já, sobretudo, devemos considerar a obra de Boécio. Então, podemos dizer que o século VI e VII e VIII, timidamente, são os séculos que dão origem ao período que vamos chamar de escolástica. Todavia, é no século IX, com o Império Carolíngio, com o desenvolvimento das escolas, com uma organização do sistema de ensino, com uma preparação que se dá sobretudo a nível da lógica, é que nós vamos ter o desenvolvimento da escolástica, chegando ao seu auge, devido ao número de produções e o nível de debate, no século XII e XIII. E depois, no século XIV e XV, se fala de uma decadência da escolástica, no sentido de que as transformações já começam a acontecer, caracterizando-se o pensamento, a universidade, naquilo que depois vai compor o que nós vamos chamar de período moderno. Então, a escolástica, concretamente, podemos pensá-la, suas origens, retomando, século VI, VII, mas propriamente do século IX ao final do século XIV. Bem, a palavra escolástica nos lembra escola, vem de escola, e é o período das escolas, o período da construção, da organização, do desenvolvimento das escolas. A palavra escola ou escolástico, o homem da escola, o professor, o aluno, vem de escolé, que em grego significa o ócio. Então, o escolé, o escolástico, aquele que vai para a escola, é aquele que tem tempo para tal. Ele não precisa ficar ocupado com o serviço da agricultura ou com o serviço do artesanato, enfim, ele dispõe de tempo para estudar. Então, se o saber prático, o saber adquirido pela experiência é importante, também aqui, neste momento, se valoriza o saber especulativo, o saber teórico, o saber através de livros, o saber que, para resolver os problemas, recorre a fontes bibliográficas, a autores da antiguidade. É o momento em que se percebe que todos somos anões, mas como anões, se vemos longe, é porque estamos sobre os ombros de gigantes. Então, o reconhecimento dos autores antigos, o reconhecimento das fontes, todas elas, a filosofia grega, Platão, Aristóteles, o reconhecimento das Sagradas Escrituras, da revelação, tudo isso, então, agora é considerado, é aprofundado para se resolver os problemas daquele tempo, propriamente aí, século IX, X em diante. Então, a expressão escolástica nos lembra a escola, e há um método característico que vai caracterizar as escolas e depois as universidades, o método escolástico, que é o método que se desenvolve em 3 momentos: Lexio, Disputatio e Quaestio. Então, Lexio, primeiro momento, leitura, exposição das fontes, leitura e exposição de um texto. Depois a Disputatio, a disputa, compreensão desse texto, as interpretações diferentes. Aí os alunos, sobretudo, estavam não só a perguntar, mas a fazer suas objeções e defender novas posições, novas teses. O magíster, o professor ouvindo, participando, e também se elaboravam questões para desenvolvimento dessas questões, para aprofundamento dos temas, questões que se dividiam em 2 aspectos, em 2 momentos. Algumas questões disputadas comuns a todas as aulas e algumas questões quadribetárias, algumas questões especiais que normalmente tornavam-se seminários, debates públicos, isto em 2 épocas do ano, propriamente na quaresma e no outono, no advento, digo, né? Então, nós temos também, neste momento, o desenvolvimento, a retomada daquilo que os sofistas já haviam iniciado,
que era o trivium e o quadrivium. Mas um autor importante, sem dúvida nenhuma, neste período, é Severino Boécio, que nasceu em 480 e morreu em 524. Anísio Manlio Severino Boécio, nasce em Roma. Ele é considerado o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos, e, portanto, uma figura-chave no surgimento da Idade Média. Seu fim era o de tornar conhecida aos latinos a cultura grega por meio de um projeto vastíssimo, mas apenas em parte realizado. Que projeto era esse? Era um projeto de traduções e de comentários, entre os quais marcaram época os comentários às obras de lógica de Aristóteles. Então, nós devemos a Boécio esse empenho em traduzir as obras da antiguidade, recuperar as obras da antiguidade do grego para o latim. Veja, aí tem-se um trabalho importante de tradução, de melhor comunicação para a língua que hoje, naquela época, todos estavam lendo e falando, mas também um trabalho de conservação e de recuperação. Vocês imaginem obras antigas, obras de 50, 100, 500 anos atrás, que já estão se deteriorando nas bibliotecas. Então, novas traduções e novas cópias agora significa uma renovação desse potencial bibliográfico. Por exemplo, no comentário à Isagoge de Porfírio, Boécio chocou-se também com uma das questões fundamentais da Idade Média, a questão dos universais, que nós veremos mais adiante, que ele resolveu no sentido de um realismo moderado. O universal, enquanto tal, nasce por abstração do conhecimento dos indivíduos. O nome de Boécio, porém, está ligado, sobretudo, à obra De Consolatione Philosophiae, sobre a consolação da filosofia, do qual podemos salientar alguns pontos. A filosofia está em grau de mostrar ao homem a verdadeira felicidade, que é o próprio Deus, o sumo bem, e de afastar o homem dos bens fictícios e aleatórios, inclusive dos bens materiais. Então o Boécio retoma esta preocupação de Aristóteles, que nós também vamos encontrar em Santo Agostinho, em qual é a preocupação, qual é o problema? É o problema de fazermos a distinção entre os bens aparentes e os bens verdadeiros. Todos os bens são importantes, os materiais, os sensíveis, mas não podemos esquecer os bens verdadeiros, o bem em si. Se eu quero dinheiro para ser feliz. Então, o bem maior é a felicidade, não o dinheiro em si que é instrumento. Então, como atingir, qual o valor que eu devo dar ao bem em si, ao bem maior, ao bem supremo, ao fim último, e qual o valor que eu devo dar aos bens intermediários. Então, Boécio propõe que a filosofia, a nossa grande filosofia, é o que realmente pode nos ajudar nesta conquista, nesta distinção. Diz Boécio, a filosofia ensina a crer na providência divina, apesar da presença do mal, porque ensina a ver a orientação universal da realidade para o bem. Uma vez admitida a providência, como se pode salvar a liberdade humana? Quer dizer, se existe uma providência, se existe Deus que nos pensou e que tem um plano para nós, qual é o espaço? Como é que podemos salvar a liberdade humana? Deus, segundo Boécio, conhece e dispõe também as coisas futuras sobre a base da natureza que cada uma delas terá, como eventos necessários, se houver eventos necessários, e como eventos livres, se houver eventos livres. O Boécio, então, a respeito dos futuros contingentes, diz, olha, Deus sabe tudo o que vai acontecer, todas as possibilidades, senão não seria Deus. No entanto, ele não abstrai o livre-arbítrio do homem. O homem tem liberdade para escolher fazer isso ou aquilo. Agora, como Deus conhece todas as possibilidades, conhece, portanto, o que faremos, ainda que não interfira na nossa liberdade. É um problema, claro, isto, mas
foi abordado pelos autores medievais, inclusive por Boécio. O Boécio é considerado um filósofo cristão pela sua proximidade e simpatia com o cristianismo. Devo dizer aqui que, portanto, em Boécio, sobretudo com a sua contribuição para a lógica, sua retomada dos estudos da lógica em Aristóteles, com Boécio nós temos assim as bases, nós temos, o pontapé inicial do método escolástico, daquilo que vai caracterizar o rigor lógico, o rigor científico, a utilização da filosofia nas escolas e nas obras dos próximos séculos. É importante lembrar que a escolástica ela reúne diversas culturas. No caso, como já se falou, ela reúne as culturas monoteístas. Então aqui nós devemos também considerar que há uma escolástica cristã, há uma escolástica judaica e há uma escolástica árabe ou muçulmana. Portanto, três tradições de três religiões monoteístas, três religiões que reconhecem a existência de um só Deus, um único Deus, e também religiões que se apoiam em livros sagrados, religiões de livro. Então nós temos aí, em relação ao judaísmo, o Antigo Testamento, em relação ao cristianismo, o livro ou os livros que compõem o Novo Testamento, e em relação ao islamismo, a religião muçulmana, o livro do Alcorão. Bom, vamos num segundo momento então, tendo dito alguma coisa da escolástica e também de Boécio, vamos passar agora a considerar esse fenômeno importante que é o advento do Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno. Portanto, nós estamos já aí no século VIII para o século IX. Carlos Magno, que é coroado pelo Papa no Natal do ano, se não me engano agora, 800. E nós temos com o Império Carolíngio uma nova era que está renascendo no sentido de se revalorizar as artes, a cultura. Se, por um lado, se tem o fim da antiguidade clássica, o fim do reconhecimento dos estudos da filosofia considerada pagã dos gregos, com o Edito de Justiniano em 529, por outro lado, nós temos um novo renascimento, já com Boécio, nesta mesma época, com outros autores, apesar de ser um período de poucas publicações, século VI e VII, mas no século VIII nós temos um reflorescimento das artes, da filosofia, da teologia, da cultura em geral. Realmente aí temos uma nova era. Isto é importante lembrar. E há uma personalidade importante chamada Alcuino de York, que vai ser uma espécie de ministro da educação no desenvolvimento das escolas, do sistema de ensino, na retomada, na organização das 7 artes liberais, que são as artes do trivium e as artes do quadrivium. Então, eu faço questão aqui de fazer a leitura de um parágrafo 2 da obra de Eduardo Janot a respeito do renascimento carolíngio. Diz Janot: historiadores houve que recusaram dar ao movimento intelectual nascido da vontade de Carlos Magno o nome de renascimento. Certo é que convém não exagerar e de qualquer modo há que distinguir entre a história e a lenda. A imagem do imperador visitando as escolas, distribuindo liberalmente o ensino pelos pobres e pelos ricos, carregou-se de cores que pertenciam mais à lenda do que à história. O objetivo primeiro de Carlos Magno parece ter sido bastante utilitário,
Pretendia ele obter funcionários e dignatários eclesiásticos munidos de bagagem literária suficiente. O seu mérito nem por isso é menor, por ter compreendido que não seria possível restaurar o império sem restaurar as letras. Sob este aspecto, a sua obra, por limitada que tivesse sido, foi decisiva para a história da cultura ocidental. Então, claro, com base nesse historiador da filosofia medieval, eu quero lembrar a vocês da importância de Carlos Magno. Ou seja, se Carlos Magno, por um aspecto, errou ou teve interesses particulares, por outro aspecto, promoveu o bem comum, promoveu um grande bem à civilização ocidental, com este seu investimento em favor da escolaridade. Continuemos aqui. Para conduzir a bom termo esta restauração da cultura, o imperador teve de se socorrer da Inglaterra. Era ali, com efeito, conforme se disse, que se haviam então refugiado as letras latinas. O homem a quem cabe a honra de ter restaurado a cultura no Ocidente é Alcuino. Alcuino, nascido em 730 e falecido em 806. Alcuino formou-se na escola de York, onde o espírito de Beda, o venerável, se mantém sempre vivo. É também em York que ele ensina por sua vez. Em 793, após vários contatos, Carlos Magno nomeia-o definitivamente mestre de escola do palácio e conselheiro. Além das cartas, por vezes bastante interessantes, Alcuino escreveu tratados sobre a gramática, a ortografia, a dialética, uma grande obra de teologia e um De Anime Ratione, que se chamou a primeira psicologia da Idade Média. Esta última obra teve uma intenção verdadeiramente filosófica, mas está destituída de qualquer originalidade. É uma rapsódia feita de extrato dos padres, em particular de Agostinho e de Cassiano. Resta dizer que a verdadeira grandeza de Alcuino se relaciona mais com a sua pessoa e a sua obra civilizadora que com os seus livros. Pretendeu restaurar o templo da sabedoria, esse templo que já se falava no livro dos Provérbios. A sabedoria construiu a sua casa e ergueu as suas 7 colunas. Então, nós temos aqui o desejo de Carlos Magno em fazer com que agora se tenha uma universidade bem melhor do que aquele sistema de ensino dos gregos. Porque agora nós temos a sabedoria dos gregos e temos a sabedoria do cristianismo. Estamos aqui na restauração do Sacro Império Romano. Vejam que o Império Romano havia caído no Ocidente em 476, mas sempre houve essa tentativa, e temos agora na França, com Carlos Magno, essa tentativa, essa ilusão de continuar o Império. Então, nessa tentativa de continuar o Império, nós temos as 7 colunas, ou as 7 artes liberais, formando 2 blocos ou 2 sistemas, o trivium e o quadrivium. O trivium, então, é composto por 3 disciplinas: gramática, retórica e dialética. Gramática, retórica e dialética. E o quadrivium é composto pela geometria, aritmética, astronomia e música. Portanto, as escolas vão se organizar em torno da preocupação com a linguagem, ciência da linguagem, através do trivium, gramática, retórica e dialética, e através do quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música, que são, por assim dizer, ciência das coisas, estudo das coisas. Então, na escolástica, num primeiro momento, haverá uma tônica sobre as ciências da linguagem, a ciência da linguagem, e mais tarde, então, temos uma tônica nos conteúdos. Então, dito isto, eu vou apresentar, dentro já deste período da escolástica, uma personalidade importante que é João Escoto Eriúgena. João Escoto Eriúgena, que vive, nós não temos exatamente a data do seu nascimento e morte, mas
vive durante o século IX, portanto 800 e alguma coisa, né? E nos deixa uma obra importante, De Divisione Naturae, com ideias importantes que vamos ver a seguir. A filosofia de Scoto Eriúgena inspira-se no pensamento neoplatônico, absorvido por meio da leitura do pseudo-Dionísio Areopagita. Então ele retoma lá o Dionísio Areopagita. O conhecimento de Deus começa com a via positiva, isto é, com a atribuição a Deus de todas as perfeições das criaturas, e termina com a via negativa, que consiste em negar como insuficientes todas as perfeições. Em tal sentido, a via negativa corresponde a uma via superafirmativa. Deus é supra-substância, supra-bondade e etc. No Tratado de Divisione Naturae, Eriúgena distingue a realidade em 4 partes. Primeira parte, a natureza que não é criada e que cria, isto é, Deus. Então, na primeira parte, ele trata da natureza que não é criada e que cria. Segunda parte, trata da natureza que é criada e que cria, isto é, o Logos, o qual contém os modelos ideais de todas as coisas. Esses modelos, porém, não são apenas causas exemplares, como queria Platão, mas tornam-se também causas eficientes por efeito do Espírito Santo, que faz derivar dos exemplares eternos as realidades individuais. Então, na segunda parte, ele trata da natureza que é criada e que também cria. Portanto, Logos, a razão que se realiza nas coisas individuais. A terceira parte da obra de Eriúgena, esta obra De Divisione Naturae, sobre a divisão da natureza, na terceira parte ele trata sobre a natureza que é criada e não cria, isto é, o cosmo. O cosmo, vamos pensar aqui o mundo, né? O mundo material. O cosmo é uma manifestação de Deus, portanto, teofania, e o homem tem a tarefa específica de reconduzi-lo a Deus. Então, nesta terceira parte, o Eriúgena trata dessa tarefa que o homem tem de administrar o cosmo, de conduzir o cosmo, né, a sua vida e o cosmo, como um todo, novamente à origem. A quarta parte da obra sobre a divisão da natureza do Eriúgena trata sobre a natureza que não é criada e não cria, e esta é ainda Deus entendido como o fim da história. Então, nessa quarta parte, trata ainda da natureza que não é criada e não cria, e esta é ainda Deus entendido como o fim da história. Neste ponto, o mundo e o homem são recapitulados em Deus, mas o homem não perde sua individualidade, como o ar não perde sua individualidade quando é atravessado pela luz. Eriúgena forneceu também uma interpretação realista dos universais, considerando a dialética não somente como regra do pensamento, mas também como a própria estrutura da realidade, como a arte fundada pelo Criador no ato da criação. Em tal sentido, não existe diferença entre religião e filosofia, enquanto ambas fazem referência a Deus. Eriúgena, portanto, pode afirmar que ninguém entra no céu a não ser por meio da filosofia. Observe então que nós temos aí já uma tônica à filosofia, e a filosofia colocada como uma exigência até de salvação, né? Um caminho, quer dizer, a razão humana foi dada ao homem justamente para que ele dela faça uso, né? É uma obrigação que ele tem. Então, por meio da filosofia, nós atingimos os fins últimos, né? Os fins para o qual fomos criados. Nós, então, agora vamos para a terceira parte do estudo de hoje. A primeira vimos aí Boécio, né? Caracterizando a escolástica. A segunda, o Império Carolíngio, o desenvolvimento das escolas. Eu ainda queria lembrar que, nesta época, nós temos 3 tipos de escolas. As escolas palaciais,
as escolas monacais e as escolas episcopais, também ditas paroquiais. As escolas monacais são as escolas nos mosteiros. Então nós devemos isto já ao século V, lá com São Bento, né? E os mosteiros beneditinos e outros mosteiros que foram surgindo. Santo Agostinho também fundou uma tradição monástica. Então as escolas monacais de monjos e monjas, monges e monjas, né? Divididos em masculinos e femininos. Nós encontramos nos mosteiros homens e mulheres que rezavam, mas que também estudavam. Depois nós temos as escolas episcopais junto às catedrais. Por exemplo, vamos ver a escola de Chartres, né? A escola importante, e significa uma biblioteca, significa todo um movimento com autores importantes. Então os bispos se preocupavam também em dar escolaridade às paróquias, às catedrais. E um terceiro tipo de escola, que foi a escola, sobretudo desenvolvida por Carlos Magno, a escola palacial, ou a escola palatina, as escolas palatinas, as escolas organizadas pelos reis junto aos palácios. Vamos agora então passar para a primeira parte de nossa aula e vamos estudar uma figura importante que é Santo Anselmo de Aosta ou Santo Anselmo de Cantuária. Ele é um beneditino, portanto nós temos aqui uma das maiores expressões da ordem beneditina. Então, o que dizer sobre Santo Anselmo? Nasce em Aosta em 1033, de nobre família. Entrou no mosteiro beneditino de Santa Maria de Bec, na Normandia, do qual se tornou prior, quer dizer, chefe do mosteiro, e depois abade. Primeiro prior, né, auxiliar do abade. O prior é aquele primeiro que deve estar a serviço dos monges, e depois abade. O abade dentro do mosteiro significa o pai. A palavra abade nos lembra a palavra pai. O chefe do mosteiro, o sinal da unidade, o que deve cuidar, né, de todos os seus monges. Passou os últimos anos em Canterbury, ou Cantuária, onde morre como arcebispo de Cantuária em 1109. A Santo Anselmo interessa sobretudo o problema de Deus, a respeito do qual ele distingue a questão da existência da questão da natureza. Então escreve obras importantes como Monológio, Proslógio, Cur Deus Homo, Tratado sobre a Verdade, Tratado sobre a Liberdade. No Monológio, Anselmo formula 4 provas da existência de Deus, chamadas a posteriori, porque partem da natureza das coisas. A posteriori, se parte da experiência, do efeito, para a partir disso, então, buscar a sua causa. Então, temos aqui em Anselmo, continuando a tradição de Agostinho, Clemente de Alexandria e de outros, o desenvolvimento da ontologia que pensa o ser de Deus. Portanto, temos aí a Teodiceia. O que é a Teodiceia? É um tomo, uma disciplina da filosofia que se preocupa em justificar a existência de Deus e falar sobre a existência de Deus não à luz da revelação das Sagradas Escrituras, mas à luz da razão. Então a Teodiceia é uma justificação, ou uma tentativa de justificação racional da existência de Deus, trata das provas, dos argumentos sobre a existência de Deus. Pode-se dizer que é uma teologia natural, não uma teologia que considere, que parta da revelação, uma teologia sobrenatural, mas uma teologia natural. Então, as provas a posteriores produzidas por Anselmo na sua obra Monológium são 4. A primeira parte da existência das coisas boas para remontar à bondade absoluta. A segunda parte da variedade das grandezas para chegar a uma suma grandeza, da qual todas as outras participam. A terceira prova baseia-se sobre o conceito de causa. Tudo que é existe por causa de alguma coisa. É preciso, portanto, admitir um ser supremo em virtude do qual existem todas as coisas.
E a quarta prova se baseia sobre os graus de perfeição que remetem a uma perfeição suma. Então, portanto, os graus de perfeição. Há uma diferença entre os menores e os maiores, né? Há uma diferença entre a pedra, a madeira, a pedra, vamos, por exemplo, entre a pedra, o cavalo e o homem. Então, nessa diferença de graus, dentro do conceito de participação, nós chegamos à ideia ou à realidade de um grau maior que nos prova, nos remete a Deus. Então, essas são as chamadas provas. Estas provas submetem uma concepção realista dos universais, que faz os conceitos das realidades existentes corresponder às ideias universais e arquetípicas subjacentes na mente de Deus e usadas como modelo da criação. Mas existe uma outra prova em Anselmo que ele escreveu na sua obra chamada Proslógio. Então, na obra Proslógio ou Proslogion, nós temos o chamado argumento ontológico. Na verdade, Anselmo chamava esse argumento de argumento único, depois passaram a chamar esse argumento de Anselmo, argumento único de Anselmo, simplesmente de ratio Anselmi, razão de Anselmo. E somente Kant, anos mais tarde, é que vai denominar a razão de Anselmo, o argumento único de Anselmo, de argumento ontológico, ou argumento a priori, porque Anselmo parte da própria ideia de Deus, entendendo Deus, a ideia como uma realidade, para afirmar que, se pensamos Deus, não podemos negá-lo, porque se pensamos e negamos, entramos em contradição. Anselmo se preocupou com isto, era um pedido dos monges, dos alunos, dos colegas, que ele escrevesse um argumento único, que ele escrevesse algo mais capaz para a teodiceia daquele momento. E ele, depois de muito pensar e sofrer e preocupar-se com isso, já pensando em abandonar, ele, num certo dia, vem à mente e ele escreve este argumento que, concretamente, na sua obra Proslógio, capítulo 2, está desta forma. Diz Anselmo: cremos, pois, com firmeza que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou será que um ser assim não existe, porque um incipiente disse em seu coração, Deus não existe? Porém, o incipiente, quando eu digo, o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que digo e o compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas. O incipiente há de convir igualmente que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior, porque ouve e compreende esta frase. E tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência, pois, se existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade que seria maior. Se, portanto, o ser do qual não se pode pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser, do qual não é possível pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior. O que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe, sem dúvida, na inteligência e na realidade. Então, meus amigos e amigas, né, este argumento ontológico de Santo Anselmo, inclusive, foi a minha dissertação de mestrado, né, e eu tenho aqui o livro publicado, a minha dissertação de mestrado, tratando desse tema, né. Santo Anselmo, então, parte do Salmo 13, né, do insensato, que diz, olha, Deus não existe, está lá no Salmo 13, mas quando o insensato diz Deus não existe, ele pensa. O que ele pensa? Ele pensa, se ele está se referindo a Deus, no ser, ou naquilo, ou no algo, do qual não se pode pensar nada maior. E claro, Anselmo compreende o seguinte, tem como pressuposto que tudo que existe na realidade é maior do que existe só no pensamento. Maior aqui no sentido da qualidade, né? Eu penso qualquer coisa, agora isto como objeto na realidade
tem mais significado do que eu penso no pensamento, que eu simplesmente compreendo pelo pensamento. Então, Anselmo diz, olha, se ele pensa e nega, ele realmente é um insensato, está entrando em contradição. Porque ou se pensa o que realmente existe na realidade, ou nós traímos o próprio pensamento, porque estamos negando aquilo que nem sequer compreendemos. Então, claro, ele estabelece esse trocadilho lógico, né, para dizer que necessariamente este ser do qual não se pode pensar nada maior tem que existir na realidade no pensamento, senão se entraria em contradição. Logo em seguida veio um colega de Anselmo, um monge de nome Gaunilo, que disse, olha Anselmo, isso que tu está dizendo é bobagem, teu argumento é fraco, porque eu posso pensar numa coisa e ela necessariamente não precisa existir, eu posso pensar numa ilha maravilhosa e ela só existe na minha cabeça. Essa ilha maravilhosa não existe. E Anselmo então vai responder a esse colega monge Gaunilo, dizendo que em relação a qualquer ser a gente pode pensar que ele existe e ele não exista, menos do ser de Deus, porque em Deus essência e existência coincidem. Eu só posso pensar a Deus porque justamente a existência dele me permite pensá-lo, me permite dizê-lo, né? Depois Tomás de Aquino vai fazer uma crítica ao argumento de Anselmo, vai dar peso às provas a posteriori, não a esta prova a priori. Mas é interessante que o argumento de Santo Anselmo ele vai ter repercussão na história da filosofia. Kant aceita, Descartes aceita, Kant rejeita, Hegel aceita, então vai ser objeto de discussão. O que temos aí importante de Anselmo é o seu método, crer para entender, credo ut intelligam, onde Santo Anselmo vai valorizar a razão, vai inclusive dizer ainda nessa obra Proslogium que nós devemos procurar uma fé viva, não uma fé morta, uma fé que fique apenas na letra, mas que procure compreender aonde é possível a própria fé. Creio, em primeiro lugar, creio sim, mas para compreender. Há uma obra importante também sobre a liberdade, que é a liberdade do homem, como coincide também liberdade, como conciliar liberdade e providência divina. Esse é um tema importante, um tema polêmico. Mas também a obra Por que Deus se fez homem? Cur Deus homo, né? Qual é o sentido, o significado de Deus ter se feito carne? Então esta é uma importante obra do pensamento anselmiano. Outro autor desse período é Pedro Abelardo, né? Então Pedro Abelardo nasce em 1079, falece em 1142, é um professor na Universidade de Paris, renunciou a seu direito de nascimento como filho primogênito de um cavaleiro bretão, trocando-o pelas armas da dialética. Foi um renomado professor, um poeta, e tutor, amante e também marido de Heloísa, a sobrinha de um eclesiástico parisiense em cuja casa Abelardo se hospedava. Então Abelardo aí se apaixonou por Heloísa, depois vieram a ter um filho, ela queria casaram, mas ele não queria casar-se, né? Queria dedicar-se totalmente ao ensino. Também esta Heloísa era sobrinha de um chanceler, de um cônego da Catedral de Notre-Dame, e ele não gostou nada desse casamento, não queria o professor Abelardo como esposo da sua sobrinha, e castiga Abelardo, fala-se na história, né, com a castração. No curso de eventos calamitosos, como a castração por ordem do tio de Heloísa, ameaças de morte por parte dos indisciplinados monges de um mosteiro que ele havia disposto a reformar, e repetidos ataques à sua doutrina por Bernardo de Claravá, São Bernardo, Abelardo tornou-se uma figura fundadora, um expoente importante do escolasticismo, ou seja, da escolástica medieval. Foi comumente considerado como um pensador brilhante, crítico e assistemático. A pesquisa recente produziu uma forte defesa do caráter construtivo e sistemático da obra de Abelardo, tanto na área da lógica como na área da teologia. E também na área da teologia moral, a Abelardo é importante pelo desenvolvimento que ele faz a respeito da moral intuicionista, né? A Abelardo vai dizer que na moral é importante, é fundamental, não só o ato que se faz,
mas o papel da consciência, ou seja, a intenção como fonte do ato, né? Então, a alma humana seria teatro de impulsos que são involuntários e instintivos, portanto pré-morais. A moralidade surge no momento em que a consciência dá seu consenso. Os atos morais são qualificados a partir do interno, pela intenção de quem opera. Então, nós temos atribuído a Abelardo esta ética da intenção. Abelardo passou para a história também pela importante posição que ele assumiu nessa questão ou problema dos universais. Então, nós vamos agora, nesse quarto momento, nessa quarta parte da aula de hoje, estudar a questão dos universais. Do que estamos a falar? Nós estamos a falar desta consciência ou desta maturidade que acontece a respeito da relação entre voces e res, ou verba e res. Ou seja, essa compreensão entre a autoridade, a fonte, por exemplo, a escritura, e o instrumental, a utilização da razão, a palavra. Que relação então há entre as ideias e as coisas, as palavras e a realidade? Quando eu digo um nome, este nome, o homem, realmente existe esse conceito? Existe essa realidade? Ou estou simplesmente emitindo um som, atribuindo uma expressão, o homem, a nada? Porque o que existe realmente são indivíduos diferentes, concretos, que, apesar de serem semelhantes, nada tem a ver um com o outro. Então, que palavra rica de sentido ou vazia de sentido, rica de realidade ou vazia de realidade, é essa expressão homem. E assim qualquer expressão que pensarmos. Então, sobre esta questão dos universais, que nós já encontramos esta relação, encontramos nos estudos da gramática e da dialética, já encontramos nos gregos, esta questão vem de Platão. Nós teremos agora algumas posições, poderíamos falar de 4 posições, de um realismo exagerado, de um nominalismo, de um conceitualismo e de um realismo moderado, o realismo propriamente dito. Então, as soluções oferecidas sobre o problema dos universais, ou seja, sobre esse problema a respeito da existência ou não dos conceitos, nós temos as seguintes soluções. Vejamos a primeira, o realismo exagerado. O realismo extremo de Scotter e Húgena, Guilherme de Champeau e em parte de Anselmo de Aosta, que afirma que os universais existem em si como ideias platônicas, ou seja, ante rem, antes das coisas. Assim como as ideias arquétipas são modelo da realidade, o conhecimento delas é indiretamente o conhecimento da realidade. Portanto, esta posição trata-se da posição platônica, levada até as suas últimas consequências. Os universais seriam entes reais, subsistentes em si, ideias eternas e transcendentes que têm função de arquétipo e paradigma em relação aos indivíduos concretos. A segunda solução é o nominalismo, posição assumida sobretudo por Rosselino, segundo qual o universal seria puro nome que designa uma multiplicidade de indivíduos. Em tal sentido, o conhecimento só pode ter resultados céticos, porque não existe nenhuma ligação substancial entre as palavras, como conceitos, e as coisas. Então, o nominalismo vai tratar de uma posição cética, né, o que leva ao ceticismo, que rejeita completamente toda forma de platonismo, aquele realismo platônico. O universal seria simples nome que indica uma multiplicidade de indivíduos e nada mais. Não apenas não tem um status ontológico,
mas também não tem um status lógico fundativo da palavra. Então, simples nome, né? A terceira posição, a terceira solução, podemos denominá-la de conceitualismo. A estas posições, então, acrescenta-se a de Abelardo, que se pode chamar de conceitualismo. Os universais, observa Abelardo, não existem na natureza e sim em nossa mente, pós-rem. Então, depois das coisas, né? Os universais existem como conceitos. Estes se formam quando a mente, no processo cognoscitivo abstrativo, distingue e separa os diversos elementos que estão compactados na realidade dos seres concretos. Nos conceitos universais, o intelecto separa de mais entes semelhantes um modo de ser comum, e este é o conceito universal para aquele grupo de indivíduos. Desse modo, porém, não é captada a essência das coisas, mas seu status communis, seu status comum. Por conseguinte, não podemos conhecer a realidade em si. Esta é conhecida somente por Deus. Mas propriamente nossos conceitos, que exprimem apenas parte da realidade, exatamente a certa condição de natureza da qual mais objetos participam. Portanto, trata-se de uma forma de aristotelismo reelaborado, sobretudo por Abelardo. Universal, embora não sendo um arquétipo ideal, é um conceito significativo obtido por abstração. Então, por abstração, chegamos ao universal, né? não exatamente como ele é, mas chegamos a uma verossimilhança, vamos dizer, a uma provável, né? Uma probabilidade do que ele é. E a quarta posição, claro que esta foi uma polêmica, né? Nem eles às vezes se entendiam, nem eles se classificavam, olha, tu é dialético, tu é antidialético. Todos dialéticos são, de certa forma, um pouco antidialéticos em algum sentido, mas todos antidialéticos que, mesmo não vendo necessidade na filosofia para explicar as coisas, acabam tendo que filosofar, usar da lógica para defender a sua posição, né? Para argumentar em favor da sua posição. Então, essa controvérsia não era muito clara. Depois, na história da filosofia, se estabelecem classificações sobre as posições a respeito dos universais, mas isso ainda até hoje é discutível, né? Então, a última posição poderíamos chamar de o realismo propriamente dito, alguns chamam de realismo moderado, que é a posição típica, sobretudo, de Santo Tomás de Aquino, segundo o qual os universais subsistem ante rem, in ré e post rem. Ou seja, segundo Tomás de Aquino, os universais existem ante rem, como ideias, arquétipos na mente de Deus. Então, antes de tudo, as coisas existem, pelo menos existem na mente de Deus. Se não existisse, não poderiam ser pensadas nem realizadas. As coisas também existem in ré. As coisas existem como forma das coisas, no modo de Aristóteles. E as coisas existem post rem, na mente do homem, como conceitos. Notemos que, neste caso, a colocação post rem depende da colocação in ré, que, por sua vez, depende da ante rem. Então, Tomás de Aquino vai reunir estas possibilidades, né? E vai considerar, então, que as coisas existem na mente de Deus, existem como forma das coisas, mas existem também como conceito mental, como nós descobrimos, como nós descrevemos as coisas. Trata-se de uma posição mediana entre a concepção platônica e aristotélica. Os universais têm tríplice valência. Se considerados como transcendentes e anteriores às coisas, correspondem às ideias platônicas. Se considerados como imanentes e presentes nas coisas, nos corpos individuais, correspondem às formas aristotélicas. Se considerados como abstratos e posteriores às coisas, na mente humana, correspondem aos conceitos lógicos. Antes de encerrarmos, então, o estudo de hoje, nós vamos continuar ainda
essa problemática dos universais, devo dizer alguma coisa ainda sobre o século XIII, que é o século talvez mais rico, mais frutuoso da escolástica, pelas grandes realizações que vão acontecer. Temos aí o renascimento das cidades, temos aí o desenvolvimento das universidades, estas universidades tais como temos hoje, que começam como agremiações de alunos e professores. Temos o aristotelismo entrando no Ocidente, entrando nas universidades. Se conhecia pouco Aristóteles, apenas algumas obras de Aristóteles. Agora, em grande peso, se tem a tradução do grego para o latim, ou do árabe para o latim, com esses movimentos importantes junto às universidades e junto à sociedade, que são as ordens mendicantes. Então, o movimento dos dominicanos, fundados por São Domingos de Gusmão, onde temos a grande expressão, depois de São Domingos, Santo Alberto Magno, professor de Colônia, e Santo Tomás de Aquino, que foi professor em Paris e em outras cidades importantes da Europa. E no ramo franciscano, a outra ordem mendicante, fundada por São Francisco de Assis, nós vamos ter grandes expoentes, como, por exemplo, São Boaventura, Duns Scotus e outros mais. Então, este movimento de entrada de Aristóteles na universidade, ele se deve, sobretudo, por influência dos árabes, né? Na medida em que os árabes começaram a traduzir e a utilizar Aristóteles, também o mundo cristão sente essa necessidade. E entre os árabes temos filósofos importantes, como Avicena, Averroes, com ideias novas a respeito da interpretação do Alcorão. E essas ideias, então, terão repercussão no mundo cristão. De tal forma que é um século de intenso debate, o século XIII, que nós vamos continuar na próxima aula, vendo o século XIII, os movimentos e os autores, cristãos, judeus e muçulmanos, quando passaremos a estudar também Santo Tomás de Aquino.